Bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. Quero agradecer muito ao coral pelo trabalho de hoje, me inspirou bastante. Então, é ótimo também a gente ter a oportunidade, como igreja, de ter um momento como esse, de adoração, onde nós refletimos na importância e no valor que Jesus tem para cada um de nós. E como a palavra também é poderosa e pode tocar os nossos corações. Então, minha oração, meu desejo é que você possa aproveitar bastante esse tempo aqui, refletir nas coisas que o Senhor vai falar ao seu coração, que você volte para casa refletindo, pensando em como colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia, porque eu acredito que Deus quer isso de nós, que a gente não só se limite a vir à igreja domingo, mas que ao longo da semana a gente reflita e pense como podemos vivenciar os princípios no dia a dia. Vamos fazer uma oração e depois vamos estudar a palavra juntos. Senhor, eu te agradeço pelo dia maravilhoso que o Senhor nos dá hoje, pela oportunidade que temos de poder orar, cantar, estudar a palavra, encontrar os amigos. Deus, nos sentimos tão honrados e privilegiados por isso, porque sabemos, Pai, que vivemos hoje num mundo onde coisas muito ruins acontecem no dia a dia, há muita dor, muito sofrimento, e Pai, o Senhor tem nos dado a honra de estarmos aqui para poder cuidar do nosso coração, para poder trilhar um caminho diferente, e a gente se sente tão honrado por isso, tão agradecido pelo Senhor ter nos escolhido e por hoje sermos parte desse relacionamento com o Senhor. Pedimos também que o Senhor cuide daqueles que estão doentes, que estão aflitos, que estão internados. Temos alguns amigos queridos nessa situação. Pai, nós confiamos no Seu poder, confiamos que o Senhor está lá por meio dos anjos, consolando, e pedimos, Pai, que o Senhor dê saúde para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis hoje. E também oramos, Pai, que o Senhor toque os nossos corações agora, que não seja eu, mas Teu Espírito transmitindo e falando para cada um de nós. E tudo isso eu quero orar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá em Romanos capítulo 5. Hoje meu tema é a seleção de Deus. Vocês estão aí acompanhando a Copa do Mundo, não? Todo mundo deve estar ligado, acompanhando o que está acontecendo. Mesmo aqueles que estavam críticos, reclamando, falando mal da Copa do Mundo, eu tenho certeza que está lá na frente da TV, vibrando. A maioria de vocês. Muitos estavam criticando, falando mal, mas eu sei que tem coisas erradas e isso aí tem coisas que realmente não estão ao nosso alcance. Mas muito interessante. Só faltam mais 2 passos, né? Próximo, terça-feira e domingo. Então vamos completar todos os passos, se der tudo certo. Mas pensando em Copa do Mundo, essa parte esportiva, eu tenho ultimamente tentado fazer analogias com as coisas espirituais também, pensando nos jogos, no que acontece lá, e tem muitas metáforas, muitas histórias interessantes do mundo dos esportes que podemos trazer para o nosso dia a dia. Algumas semanas atrás o nosso irmão Renato falou que ele está colecionando álbum de figurinhas. E talvez alguns de vocês aqui que estão colecionando, eu sei de alguns de vocês que estão fazendo isso, inclusive eu, junto com meu filho Samuel, também fazemos isso. Desde 2010 já estamos colecionando e é muito interessante. E eu estava olhando os dados, as informações sobre os jogadores. Por exemplo, no Brasil nós temos 2,1 milhões de jogadores que estão registrados na CBF. Na Alemanha tem muito mais, são quase 10 milhões. Mas pensa bem, 2,1 milhões. E álbum de figurinhas, nós só temos quantos lá? 23 jogadores. Então quer dizer o quê? Os caras, esses homens são a elite do futebol nacional.
são os que têm os melhores salários, são famosos, eles são bem-sucedidos no sentido material, são adorados pela população. É impressionante como o mundo persegue eles. É incrível pensando em tudo o que acontece ali. E eles são bons no que eles fazem, são excelentes, eles têm desempenho físico espetacular, têm históricos de vitória. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas aí tem lá o Fred, que não sei o que lá. Mas se ele está lá, tem um motivo para ele estar lá, tem um histórico, deve ter. E o Filipão escolheu ele, então tá lá. Essa seleção de 23 jogadores que tem lá no álbum de figurinhas, essa seleção está avaliada em mais ou menos 1,2 bilhão de reais. É muito dinheiro. Provavelmente, com tudo que está acontecendo, o valor vai aumentar. Mas é muito interessante pensar em tudo isso. E eu fiquei pensando agora, mas e aí? E como seria a seleção de Deus? E eu comecei a ler a Bíblia e tem tantos versículos que falam sobre os escolhidos de Deus e as características e o que Deus espera. E eu comecei a ver que é totalmente diferente das características da seleção brasileira ou qualquer tipo de seleção. Deus está interessado em outras coisas. E tem muitos versículos que falam sobre as características que Deus valoriza, que Deus está preocupado que nós tenhamos. Então, graças a Deus que para ser salvo, ninguém precisa jogar futebol como os jogadores da seleção brasileira. Porque senão, todos nós estaríamos perdidos. Agora, quem faz parte da seleção de Deus? Quem é o candidato para ser parte do time do Deus eterno? E a primeira coisa que eu descobri é que qualquer pessoa pode ser parte do time, amém? Amém. Você pode ser rico, pobre, branco, negro, amarelo, qualquer nacionalidade, argentino, pode. Zuligan, aquele que quebrou, pode também. Esse aí pode. Todos são chamados. Todos podem ser parte do time do Deus eterno. E eu escolhi o Romanos 5, porque se você quiser estudar em casa, você pode ler toda a carta aos Romanos, porque lá você tem tudo que você precisa para saber sobre como ser parte, as necessidades para você estar no time do Deus eterno. Então Romanos é uma carta maravilhosa que fala tudo sobre isso. Mas eu vou pegar Romanos 5, eu não tenho todo o tempo para explorar tudo hoje, tenho pouco tempo, mas Paulo ele dá algumas direções que são importantes. Então vamos ler Romanos 5 e juntos o versículo 1 até o versículo 11, onde fala assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus.
no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. É uma passagem fantástica. Na verdade, todo o contexto, todo o livro de Romanos é maravilhoso, porque nos dá informações muito precisas e profundas de como Deus cuida e como Deus trabalha com cada um de nós. E Paulo começa falando, o apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Romanos. E ele começa falando que nós fomos aceitos por Deus. Que nós, sim, podemos ser parte do time de Deus, mediante a fé. O que nós precisamos para ser parte do time é ter fé. Amém. Isso mostra que salvação não tem nada a ver com o que eu sou. De fato, salvação vem por meio da graça que opera em nós por meio da fé. Por isso, Paulo fala aqui que hoje eu posso ter paz com Deus, que hoje nós podemos olhar com esperança para o futuro, que podemos nos gloriar nessa esperança que Jesus oferece a cada um de nós, porque podemos ser parte da seleção de Deus. E por isso também ficamos firmes na graça. Agora podemos pensar assim: puxa, vai ser demais, porque diante de tantas coisas boas que Jesus me oferece, por eu ser parte do time, da seleção do Deus eterno, então eu não vou ter nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, porque agora eu sou parte do time de Deus. E lá em Romanos 8 fala que nós somos mais que vencedores. Então agora, sendo parte da seleção, Deus eterno vai na frente, vai dar tudo certo na minha vida, vai ser incrível. É isso que ele fala aqui? É isso mesmo, não é isso. No versículo 3, aí a gente começa a entender que ser parte da seleção também envolve desafios e sofrimentos. Olha só, no versículo 3 ele fala: e também nos alegramos nos sofrimentos. Ele fala para nos alegrarmos no sofrimento. O quê? Pensa nisso, no sofrimento. Sabe, alegrar-se na graça, tudo bem. Na esperança, ok. Agora, alegrar-se no sofrimento, é isso mesmo que a gente está lendo, é isso que está na Bíblia. Porque a gente pensa: puxa, espera aí, me tornei um cristão, agora eu quero velejar até chegar no céu com muita paz, com muita tranquilidade, porque Deus é bom. Mas aqui em Romanos, Paulo fala para nós nos alegrarmos no sofrimento. E ele fala isso porque sofrimento faz parte da vida. Sofrimento é parte da vida cristã. Cristão ou não, cristãos passam por sofrimento, sendo da seleção de Deus ou da seleção de qualquer outro lugar, também passam por sofrimentos. O que ele quer dizer? Que teremos dificuldades na vida, teremos doenças,
doenças entre nós, no nosso meio, mortes. Vai continuar gotejando na casa, não é porque, sabe, começou a estudar a Bíblia, vai parar de ter problemas. Ah, cristão não bate carro, bate sim. Cristão não leva multa sim. Acontece. Problemas financeiros, cristãos passam por isso. Problemas no casamento, filhos que se rebelam. Essas coisas fazem parte da vida e é importante termos entendimento sobre isso. E digo mais, por ser cristão, talvez tenhamos que enfrentar problemas adicionais. Porque agora nós temos que fugir do pecado. Temos que lidar com nossos corações. Antes não precisava fugir do pecado, nem lidar com o coração. Temos que lidar com o coração, somos uma família. Temos que resolver nossos atritos uns com os outros. E não simplesmente evitar um ao outro, como o mundo faz. O mundo, quando tem atrito, evita, não conversa mais, se distancia. Na igreja não pode ser assim, porque Deus está vendo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem tem atrito e quem não tem. Deus sabe quem está em paz e quem não está. E é difícil lidar com isso, é difícil lidar com mágoa, é difícil lidar com falta de perdão, é muito difícil. E quanto maior for a igreja, maiores serão os problemas. Se tivermos uma igreja de uma só pessoa, teremos que lidar com essa única pessoa. Não é assim no casamento? Uma só pessoa. Mas quantas vezes que essa única pessoa, você precisa lidar com ela, resolver, orar, pedir perdão. E muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com uma só pessoa. E se separam e desistem um do outro. Quanto mais uma igreja com 330 pessoas. É um desafio enorme. E temos muitas dificuldades. Sofrimentos, por exemplo, de perseguição. O cristão, segundo a Bíblia, que faz parte da seleção de Deus, ele vai remar contra a maré. Às vezes sofreremos perseguição porque compartilhamos simplesmente nossa fé com pessoas. Seremos perseguidos por causa disso. Quando você sair para compartilhar, não vai ter lá um monte de gente aplaudindo você, como fazem com Neymar e companhia, querendo autógrafo, muitas vezes vão estar rejeitando você, não querendo mais falar com você. Mas é assim que acontece, há sofrimentos também por compartilharmos a fé. Mas Paulo fala, vamos nos alegrar no sofrimento. Agora por quê? Porque sofrimento produz paciência. É o que ele fala aqui. No versículo 3 mesmo. Pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Por meio de sofrimento a gente aprende a não desistir de Deus. Às vezes passamos por dificuldades, por sofrimentos e ficamos tentados a abandonar a fé. Mas esses sofrimentos nos ajudam a sermos pacientes. E começamos a questionar por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que está acontecendo isso na minha família? Deus está trabalhando em nossos corações. Deus quer produzir coisas profundas dentro de nós. E Ele fala também que a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. Incrível pensar nisso. Sabe, de onde que nós tiramos força hoje para enfrentar tantos sofrimentos, tantas dificuldades? Ele fala aqui no versículo 5, na parte B, onde ele, no versículo 5 mesmo, ele diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus
derramou o seu amor em nosso coração, no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Conseguimos passar por sofrimentos porque Deus nos ama, Deus nos capacita. É o que Paulo está falando aqui em Romanos. Todas as pessoas passam por sofrimento. A diferença é que o cristão, ele passa por sofrimento com um propósito. Tem um propósito por trás. E qual é o propósito? Produzir paciência, aprovação de Deus e esperança. Por isso, irmãos, sim, podemos nos alegrar. Então, quando vier sofrimento na nossa vida, ou se você hoje está passando por sofrimento, comece a pensar diferente sobre isso. Tente entender o que está por trás, porque senão você vai ficar deprimido, vai ficar triste, vai ficar muito desanimado. Paulo fala: alegre-se, porque Deus está produzindo coisas fortes dentro de nós. E lembre-se também de 1 Coríntios 10, que lá fala que nós não passaremos por sofrimentos que nós não podemos suportar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Então, sofrimento faz parte do plano de Deus. Se nós somos a seleção de Deus, teremos sofrimento também. Mas Deus usa isso com um propósito. Amém? Outra coisa importante, versículos 6 e 8. Ele fala assim: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Eu acho esse versículo fantástico, porque aqui Paulo está falando que o amor de Deus é individual, é algo pessoal. Ele fala no finalzinho, no tempo escolhido por Deus. Quer dizer o quê? No tempo devido, na minha vida aconteceu algo. No tempo devido, na sua vida aconteceu algo. E algumas traduções para esse versículo 6, tem algumas que dizem assim: quando estávamos sem Deus, quando não tínhamos nenhum tipo de ajuda, quando éramos dignos da ira de Deus, Cristo morreu por nós. Sabe, isso aconteceu há mais ou menos 2000 anos. Mas é algo pessoal. Cristo, quando fez esse ato de sacrifício, de entrega, Ele estava pensando lá no futuro, pensando no Alexandre, que um dia, no devido tempo, ele iria despertar, ele iria ter uma necessidade, ele iria precisar desse amor, iria se render. Que lá no futuro, e cada um de nós foi assim, Jesus fez pensando em vocês que estão aqui hoje. Amém. Vocês que precisavam desse amor. E como ele fala no versículo 6 aqui, quando estávamos fracos, sem força espiritual, na pior situação, Cristo nos amou. E alguns aqui tiveram que enfrentar situações difíceis para entender isso. Porque alguns aqui achavam-se tão bons, incríveis, maravilhosos, fantásticos. Ia para a balada, voltava, se achando o máximo lá no salão, dançando, rebolando. Se achava com um carrão, com dinheiro, com isso, com aquilo. Achávamos muito bons, até que um dia entendemos que nós não tínhamos nada sob controle. E então reconhecemos: eu preciso de Deus. E assim,
acontece hoje para quem é pai. Você que é pai, nossos filhos vão passar por dificuldades, vão passar por sofrimentos. E como pai, eu quero proteger meus filhos. Eu tenho visto, eles estão crescendo, sabe, cada vez mais, crescendo, e você fica desesperado, orando, conversando, e cada vez mais vocês vão percebendo também que eles vão ficando mais na deles, sabe, vida particular deles, você vai ficando cada vez mais de fora, e você fica tentado em querer criar mecanismos de controle. É difícil. Graças a Deus que nós temos aí as aulas, né, o livro Aljava, Marquiana tem feito lá o trabalho que dá um pouco de ajuda, direção, mas é difícil porque nós queremos controlar. Nós amamos eles, queremos o melhor, mas faz parte do processo o sofrimento, a dificuldade, o aprendizado, porque um dia também eles vão ter que reconhecer: eu preciso de Deus. E o que eu gosto aqui é que fala no devido tempo. Que frase maravilhosa. Olhe para trás, você olhe para trás, pense na sua vida, no passado, veja a mão de Deus nos detalhes, o quanto Ele cuidou de você, o quanto Ele tem trabalhado na sua vida. Para vocês que estão estudando a Bíblia, ou que estão vindo hoje aqui pela primeira vez, ou que estão voltando a pensar na vida espiritual, pense nisso. Esse é o tempo certo. Nada acontece por acaso. Pense nos sofrimentos que você tem enfrentado nos últimos tempos, nos desafios que você enfrenta em seu casamento, na sua vida emocional, que talvez está em frangalhos, as lutas no trabalho, as experiências religiosas frustradas, que você não aguenta mais ficar entrando e saindo de igreja. Pense em tudo isso. Esse é o tempo de Deus. No devido tempo, Ele está trabalhando, quer trabalhar na sua vida hoje. Deus está lhe chamando. Fique atento, porque esse é o tempo de Deus. Mesmo com 7 bilhões de habitantes na Terra, Deus pensa no indivíduo. Não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você veio aqui há 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos. Foi o tempo de Deus para você. Eu lembro, 16 anos, quando eu fui chamado por Deus. E graças a Deus eu aproveitei aquela oportunidade. Me entreguei, confiei e posso estar aqui hoje. Mas se eu tivesse recusado, sido duro com meu coração, insensível, talvez eu não estaria aqui agora. E minha vida estaria muito bagunçada. Talvez Deus está te chamando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. É hora de nós abrirmos o nosso coração para Deus e deixar Ele trabalhar, porque Ele quer transformar cada um de nós. Amém? Vamos nos entregar a esse Deus pessoal. E só para a gente terminar, aqui no versículo 9 e 10, diz assim: e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Eu peguei a passagem também na NVI. Põe por favor, Patrick. Na NVI, eu grifei ali a expressão que fala quanto mais agora. Eu queria que você pensasse em algo. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu acredito que quando você, no dia do seu batismo, você estava tão confiante no amor de Deus,
tão entregue a esse amor, tão devoto a Ele. Mas conforme, talvez, eu não sei, mas o tempo tem passado, né, os erros, as falhas, pode ser que você se sinta hoje um pouco distante de Deus, um pouco longe dele. Mas o que fala esse versículo, 2 versículos, e a expressão quanto mais agora, a ideia dessa expressão, ela aparece 3 vezes nesse capítulo, quanto mais agora. O que Deus está querendo dizer é: eu amei você quando você era uma bagunça, cheio de pecado, quando você era religioso, hipócrita. Eu amei você quando você se entregava a todo tipo de pecado. Eu amei você quando você vivia fazendo coisas que me desagradavam. Eu amei você. E ele diz: quanto mais agora que você é meu filho. É isso que diz essa expressão, quanto mais agora que você é filho, que você me aceitou como o Senhor da sua vida. Quanto mais agora. Por isso, irmãos, eu acredito sim que podemos nos gloriar nas tribulações. Quando acontecem coisas ruins ou coisas boas em nossas vidas. Pois tem tudo a ver com o plano de Deus para salvar cada um de nós. Tem tudo a ver com esse devido tempo que nós lemos. O tempo de Deus para nos levar para o céu. Então, sabe, ser parte da seleção de Deus, de fato é uma honra, é um privilégio. Não vai ser fácil, teremos sim dificuldades, como nós lemos aqui. Porém, quando nós pensamos nesse amor infinito de Deus por cada um de nós, traz tanta esperança ao nosso coração. Amém. Eu quero animar você hoje a se entregar a esse Deus pessoal, a se doar. Você que está vindo hoje, e você que está querendo estudar a Bíblia, se doa, se entregue a esse Deus, porque Ele te ama. Você não está aqui por acaso. Ele tem tocado você, tem trabalhado na sua vida, tem insistido com você. Você que é cristão antigo também, o amor dele, quanto mais agora, ele continua, quanto mais agora cuidando, pensando nas suas necessidades. Não tenha medo de se doar, de se entregar, porque Ele promete fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. E no final, essa seleção de Deus vai poder desfrutar da vida eterna. E lá sim, nós seremos imbatíveis. Lá nós não teremos total segurança, nada vai acontecer. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ser muito humildes, vamos nos entregar, vamos confiar nesse Deus. Não permita que a correria desse mundo impeça você de desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela palavra aqui de Romanos 5, que nos levou a pensar em coisas tão poderosas. Obrigado porque o Senhor nos aceita simplesmente pela fé. E queremos conservar, Pai, essa fé viva em nosso coração. Também te agradecemos pelos sofrimentos em nossas vidas, na igreja como um todo, porque também tem nos levado a sermos mais pacientes, a termos um caráter aprovado, a termos esperança que as coisas vão mudar, vão ser diferentes, porque o Senhor está conosco. E também, Pai, nós queremos Te louvar pela maneira como nos ama, pela maneira como o Senhor, no devido tempo, tocou os nossos corações. Reconhecemos hoje, Pai, que o Senhor é maravilhoso, perfeito. Reconhecemos que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas e Te louvamos por isso. E queremos permanecer firmes, Pai. Por isso, nesse dia, venha trabalhar, venha tocar cada um de nós aqui. Eu oro por aqueles que estão mais sensíveis,
que hoje se levante, procure os amigos, marque para falar do coração, dos sentimentos. Eu oro por aqueles que estão mais duros, mais frios, que o Senhor também toque, trabalhe, para que o coração se torne mais aberto e sensível à sua palavra e ao seu Santo Espírito. Pai, nós te amamos muito, estamos felizes por estarmos aqui hoje, e continue cuidando de nós, Pai. Obrigado por ter nos chamado para essa seleção maravilhosa que é a seleção do Senhor. Tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.